Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre um tema que tenho desenvolvido alguma coisa nos últimos anos. Para quem não sabe, já falei nisto em alguns vídeos, mas para quem é o primeiro vídeo que está a ver, nós na Amplified Creations, que é a minha empresa, fazemos muitas visitas virtuais, muita fotografia, muito vídeo, tudo relacionado com imóveis. Portanto, é algo que temos desenvolvido bastante nos últimos anos e, como tal, eu há bocado estava a ver aqui os vídeos que tinha feito e vi, nunca fiz um vídeo a falar sobre como fotografar um imóvel, o que é um bocado estúpido, mas ok, acho que é daqueles temas que até domino mais ou menos bem, pelo menos tenho bastantes anos de experiência, portanto era lógico falar nele, não? E agora estão-me a ligar, deem-me 2 segundos. Ora, como isto é um tema que nós dominamos bem, resolvi dar aqui algumas dicas, assim, dicas básicas, não vamos entrar aqui em pormenores super XPTO, mas dicas básicas que eu acho que qualquer um consegue fazer, dependendo da máquina, obviamente, mas que qualquer um consegue fazer. Portanto, vamos a isto. Ora bem, eu enquanto vou falando, se calhar vou mostrando aqui alguns exemplos só para vocês saberem do que é que eu estou a falar. Ora bem, o mais importante e o que eu acho que muita gente se esquece, até porque, enfim, por ordem é a primeira coisa logo a ser feita, mas eu acho que muita gente se esquece, é quando vão fotografar uma casa, não se esqueçam de a limpar. Se uma coisa estiver fora de sítio, se houver assim um pó muito proeminente, se houver umas cadeiras que podem ser arrumadas de uma forma melhor, ou, por exemplo, cadeiras de jardim estão empilhadas, mas costumam estar com postas numa mesa à volta, por exemplo, para dar aquela vista, digamos assim, de como é que a coisa costuma estar ou pode estar. Façam isso, preparem a casa, é muito, muito importante. A última casa que fui fotografar e fazer uma visita virtual 3D, mas para aqui não interessa. A última casa que fui fotografar, amanhã foi só para arrumar a casa, pouco ou nada fizemos de manhã e à tarde foi para fotografar. Portanto, como podem ver, nós damos muita importância a esta parte de arrumar a casa, é muito, muito importante, não se esqueçam disso. Façam uma passagem antes na casa e vejam o que há para arrumar. Segundo ponto, não se esqueçam de quando já estão a fotografar, ligar todas as luzes possíveis. Obviamente se for um holofote de frente não, mas todas as luzes possíveis é um conselho que eu dou sempre. É muito importante ter boa iluminação na fotografia, especialmente se estão a fazer fotografia com uma máquina mais fraquinha ou com um smartphone, como muitos agentes imobiliários fazem, infelizmente, e então ter boa luz é muito importante. E com isto eu acho que é uma dica tão importante quanto a primeira, que é liguem sempre as luzes todas. É mais fácil ligar tudo e verem, ok, esta é demais, e desligam uma ou outra, do que depois na vossa fotografia, aqui faltava luz. Esqueçam isso, liguem as luzes todas do que estão a fotografar. É muito, muito, muito importante. Depois, não se esqueçam que há 2 tipos de fotografia de imóveis. A fotografia mais, eu vou aqui dar uns nomes mais simples, a fotografia mais larga e a fotografia mais apertada. O que é que eu quero dizer com isto? Uma fotografia larga é uma fotografia que apanha uma sala toda. Uma fotografia mais apertada é uma fotografia que apanha os detalhes, por exemplo, de uma peça icónica, digamos assim, na sala. Ou seja, são estes 2 tipos de fotografia que são muito importantes de fazer quando se vai fotografar um imóvel. Claro, o primeiro toda a gente faz, não é? Porque acho que é aquele óbvio que, a pessoa que está a fotografar olha para o imóvel e vê, ok, eu preciso tirar uma foto desta sala, pumba, dá uma foto tirada à sala. Mas às vezes há coisas na sala que são detalhes deliciosos que se esquecem ou não estão para isso. Façam fotografia também dos detalhes. É muito importante ter detalhes, especialmente quando vocês vão fotografar casas mais caras. É muito importante porque há detalhes, entre aspas, visualmente sem jeito nenhum, tipo a dobradiça da porta XPTO ou uma coisa do género, mas que é uma coisa que pode aumentar substancialmente o valor da casa. Pode aumentar, ela já lá está, mas visualmente pode aumentar substancialmente o valor da casa, especialmente para o comprador que percebe disso e percebe do que está a ver. Portanto, eu normalmente
nos meus trabalhos, pergunto sempre ao vendedor ou ao agente imobiliário que detalhes é que são importantes nesta divisão. Ele diz-me e a gente fotografa tal, 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 tal. Eu não sou expert em imobiliária, sou expert em fotografia, eles são experts em imobiliária, portanto, trabalhem com eles e façam um bom serviço, digamos assim, não é? Do que vão apanhar. Terceiro ponto, outro ponto muito importante é fotografem sempre, como é que eu ia dizer isto, com linhas direitas, não é? O pior que se pode fazer é vocês fotografarem e terem o teto torto ou uma linha na parede que está torta ou seja o que for. Isso é o pior que podem fazer. Isso nota-se logo e não é preciso ser expert em fotografia. Qualquer pessoa nota logo que quem tirou a fotografia é um amador e não é agradável ao olho. Quando a coisa é mais simétrica, fica muito mais agradável ao olho, especialmente para quem está a comprar, quer ter uma noção do espaço e da luz que há e de como é que pode se calhar remodelar aquele espaço. Portanto, as coisas simétricas são muito, muito importantes. A fotografia é importante fazê-la dessa forma. Nem sempre, obviamente, há sítios que não é possível, não é? E não tem que ser, por exemplo, imaginem que tem uma parede, não tem que ser completamente diferente, não é isso. Mas se a parede tem um teto, e tem, o teto convém estar direito. Vocês podem tirar de um ângulo, ou seja, de uma diagonal, mas o teto tem que estar direito. Não podem ter o horizonte torto. Isso é um dos erros gravíssimos para mim, na minha ótica. Comprei casa há pouco tempo, um erro gravíssimo de quem faz fotografia de imóvel. Outro erro que muita gente faz é, às vezes, dar pouco foco ao exterior. Se a casa tiver um belíssimo jardim ou mesmo um jardinzito, seja um belíssimo jardim ou um jardinzito, deem destaque a isso. É muito importante mostrar ao possível cliente a área que ele vai comprar. Se for possível recorrer a drone, muito bem, tirem uma ou duas fotos de drone para dar aquela sensação do espaço que é, não é? Aquela sensação aérea do espaço que é, mas não se esqueçam de tirar as fotografias também ao nível do olho, não é? Ao nível do fotógrafo. E eu digo isto porque a pessoa, quando vai ver a casa, vai vê-la ao nível do olho, não vai vê-la ao nível do drone. Portanto, as fotografias de drone são boas para uma coisa, não são boas, entre aspas, para fazer a venda. Portanto, se querem vender a casa e querem, é esse o objetivo, não se esqueçam que o importante é, primeiro, não enganar ninguém. Obviamente, nós não queremos ter aqui fotos falsas em que a pessoa chega lá e sente-se enganada, não é isso, mas nós queremos ter fotos bem tiradas e bem trabalhadas para a pessoa, quando chega lá, diz, eu vi isto em fotografia, que giro, não sei o quê, não sei o quê. É isso que se pretende, não é enganar ninguém. Outra dica é, já falámos das fotos de sala inteira, falámos das fotos de detalhe, e há outra que eu chamo pessoalmente as fotos artísticas, que são fotos que para mim, especialmente em imóveis mais caros, são muito importantes. Porquê? Porque são fotos que o comprador, vamos imaginar que é uma casa de 2 milhões, o comprador, ok, já percebeu o espaço, já percebeu que tem estes detalhes, estes, aqueles, mas vocês como fotógrafos conseguem ter um olho para certas, eu vou-te chamar situações, certos ângulos que o comprador não tem, e então eu acho que é muito importante vocês fazerem também fotografia um bocadinho artística, ou seja, não está a mostrar nada que não se visse do outro lado, mas está a mostrar de uma forma completamente diferente, e é uma forma que pode vender a casa. A pessoa passa a ver a casa que era um imóvel que ok, tem isto, mas passa a vê-la também como uma obra de arte de um arquiteto XPTO qualquer. Portanto, é mais uma dica que eu dou. Outra dica, se calhar um bocadinho mais óbvia, é sempre que possível fotografem com um tripé. Porquê? As casas normalmente têm luz, ok, mas não têm a melhor luz do mundo. Ou seja, vocês não estão a fotografar com a melhor luz do mundo ou com a maior quantidade de luz do mundo. Portanto, vocês, como querem apanhar todos os detalhes, ou quase todos, dependendo da fotografia que estão a fazer, imaginando que querem uma sala inteira, vocês vão ter que fotografar com um F8, F9, F11, uma coisa por aí além. E isso só é possível de fotografar com low shutter speed. Ou seja, vocês vão ter que fotografar, vamos imaginar, a fotografia vai ter que ser tirada a 1 segundo. Isso à mão, ou handheld, como se costuma dizer, não é? Segurar à mão,
é complicado atender para o impossível, portanto a minha dica é fotografem sempre com um tripé. Não custa nada levar um tripé, não tem que ser um tripé super caro, porque também não é por aí, desde que a coisa fique alinhada e vocês com o nível no vosso smartphone ou na vossa máquina, a coisa é tranquila. Levem um tripé e tirem as fotografias sempre que possível de tripé. Usem um shutter speed mais longo e usem um f mais fechado, ou seja, o valor de f mais elevado, com uma abertura mais fechada. Isso tem outro benefício, que é criar as Sun Stars, que já falei no outro vídeo anterior, mas que são apelativas ao olho, imaginando que tem um candeeiro que está ligado e vocês fotografam com um F8, F9, F11, seja o que for, vão ficar com uma Sun Star e isso é sempre porreiro de se ver. E depois, outra coisa muito importante é escolham bem a altura do dia que vão fotografar. Ou seja, o que eu costumo fazer quando são casas assim mais XPTO e temos o dia inteiro para fotografar é, ok, vamos estudar onde é que o sol vai andar. Isso é muito importante, porquê? Porque uma sala que pode ter sol de manhã pode ter zero sol à tarde. E vocês podem querer apanhá-la com sol, vocês podem querer apanhá-la sem sol, vocês podem querer apanhar amarelada com sol de sunset, vocês podem querer apanhar com o sol da manhã. Vocês é que sabem, isso fica ao critério artístico de cada fotógrafo, mas é uma consideração a ter quando se vai fotografar uma casa, é a posição do sol, assim como é outra fotografia qualquer. Nas casas, nos imóveis, eu diria que é tão ou mais importante que qualquer outra categoria da fotografia, digamos assim. Uma fotografia bem tirada ao sunset ou à noite pode fazer uma venda, uma fotografia mal tirada pode fazer com que a pessoa diga esta casa não tem jeito nenhum. E pode ser exatamente a mesma casa, portanto, estão a perceber o que eu estou a dizer. O exemplo que eu vos estou a mostrar agora é de umas luzes ligadas no jardim. Esta foto eu podia ter tirado durante o dia todo, esperei até que desse para ver quando as luzes estavam ligadas, portanto, muito mais ao final da tarde. São estas coisinhas que às vezes uma pessoa não tem em noção quando vai fotografar, mas se formos aprendendo e tendo isto em mente, quando chegamos ao terreno é muito mais fácil de fazer o nosso trabalho, portanto é isso. Isto foi só aqui um vídeo curtinhozito, mais ou menos, de como fotografar um imóvel. Eu só falei aqui em fotografia normal. Se estivermos a falar em fotografia 360, temos outro set de regras que eu depois farei outro vídeo a falar sobre isso. Aqui estamos a falar apenas da fotografia normal. E também não estamos a falar muito da aérea, tocámos ali um bocadinho, mas foi peanuts. Portanto, se viram o vídeo até ao fim, obrigado por terem visto mais um vídeo. Se tiverem alguma questão, não se esqueçam, comentários abaixo, obviamente. Se quiserem, façam um subscribe. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Estão lá estas fotos todas e mais algumas. E não se esqueçam de visitar o meu novo Patreon. Deixo o link abaixo também. No Patreon temos coisas diferentes, temos muito mais conteúdo, tem early access aos vídeos, tem behind the scenes, tem uma série de coisas que eu vou partilhando no Patreon. Portanto, se quiserem, apareçam por lá. E obrigado pela paciência, o vídeo já vai longo. Portanto, até à próxima e obrigado pela visualização deste vídeo. Este final ficou tão mal feito, meu Deus. Mas eu não vou cortar, porque eu tenho coragem.